Participe do 5º Congresso Internacional de Marca Branding, Propósito, Transparência e Valor de Marca, de agosto a novembro, 100% online. Serão 2 palestras, 4 painéis, 8 workshops, 11 grupos de pesquisa com profissionais da Espanha, Inglaterra e muito mais. Informações em univates.br/5 Branding Congress. Em torno do tema Propósito, Transparência e Valor de Marca, trazendo à discussão o estado da arte, da teoria e da prática necessárias para implementar e monitorar a gestão da marca na sociedade contemporânea. Também tem como objetivo discutir os avanços das diferentes áreas do branding, promover a interação entre acadêmicos, investigadores e profissionais interessados na relevância das marcas e na comunicação no universo empresarial e das instituições, expandir as redes de pesquisa, cada vez mais importante, né, entre acadêmicos e profissionais que desenvolvem trabalhos nas diferentes áreas que envolvem as marcas, logicamente, e proporcionar ferramentas que gerem valor e que possam ser aplicadas aos empreendimentos e às relações interpessoais. E hoje nós temos uma forte ação nesse sentido também. O 5º Congresso de Branding, né, ele compreende palestras, workshops e apresentações de trabalho. É uma organização conjunta do Observatório de Marcas da Universidade Univates, do Instituto Politécnico de Leiria e do MBA International Branding and Business. Assim, mais uma vez agradecemos a todas e a todos os realizadores e apoiadores desse congresso, destacando sua excelência em organização e realização, também em reflexões e proposições, como tem que ser um congresso. Nossa atividade de hoje consiste num workshop, construção de marcas mutantes e smart brands. Vivemos, né, por que dessa discussão? Nós vivemos em uma sociedade distinta do passado, na qual nos é permitido ver as coisas de várias perspectivas. As marcas necessitam desempenhar bem o seu papel, com valores, beleza, emoção. Observamos que as marcas mutantes alcançam os 3 níveis de fluxo da mensagem visual, as questões técnicas, semânticas e persuasivas. E vão além, promovem a interatividade, cada vez mais. Elas geram experiência em seus públicos e os convidam a interagir. Algumas vezes, essa interação é interpretativa e outras interferem, inclusive, no desenho, agregando outros sentidos e outras experiências. O processo de construção de uma representação visual passa por 7 fases e deve considerar as informações básicas quanto à organização, seus valores, culturas e objetivos, quanto ao público, seus valores culturais e econômicos, e bem como seu repertório, e as questões técnicas, semânticas, persuasivas e interativas. Em nosso mundo contemporâneo, a tecnologia amplia as possibilidades de conexões entre as marcas e seus públicos, pois permitem armazenar dados e fornecê-los como nunca aconteceu, né? Expandindo o nosso conhecimento, nossa inteligência e nossa atuação em sociedade, bem como expandindo os nossos desafios. As relações entre a identidade visual e das marcas, Big Data e ambientes responsáveis devem ser exploradas e ampliadas para que as pessoas possam realmente perceber a sua contribuição, né, em relação aos dados constante, subconsciente, pode desenvolver soluções ricas em informação, bem como atender suas necessidades no ambiente da marca com a qual se relaciona. As marcas mutantes e as smart brands proporcionam uma relação mais interativa entre a marca e seus públicos, conquistando-os e acompanhando as mudanças constantes na contemporaneidade. E para compreender esse processo, o workshop está organizado em 2 partes. A primeira aborda a construção das marcas mutantes, programadas e poéticas, e as 7 fases, né, para sua criação e desenvolvimento, e a segunda parte aborda as smart brands, como solução interativa, digitais e de marca. Para esse workshop, temos a presença de 2 renomadas pesquisadoras, Catarina Lelis e
a professora Elisete de Azevedo Kreutz, que eu já agradeço a presença aqui. A doutora Catarina Lelis é da University of West London, Inglaterra, e professora do MBA Brand Business. É PhD em Informação e Comunicação em Plataformas Digitais pela Universidade de Porto e pela Universidade de Aveiro, Portugal. Mestre em Gestão de Conhecimento e Inovação pela Universidade de Aveiro e licenciado em Design pela Universidade de Aveiro. Atualmente é professora pesquisadora na London School of Film, Media and Design e na University of West London e coordenadora dos mestrados de Brand Design, Innovation, Brand Design, Research, Cluster Lead da Universidade of London, West of London. Autora de diversos artigos científicos e de vários livros técnicos na área de design, em organizações profissionais. Ela é membro da Portuguese Society of Communications Science Association, cofundadora e membro efetivo da Portuguese Association for Innovation and Creativity in Organizations, membro efetivo da Portuguese Association of Designers, da National Designers Association e do Observatório de Marcas. Também é ganhadora do prêmio Idea Puzzle, como a melhor pesquisa portuguesa em design. E que nos honra muito, professor do MBA Internacional Brand Business da 6ª edição. Catarina, agradecemos muito sua presença e disponibilidade em estar conosco para compartilhar um pouco dos resultados das suas pesquisas e propostas de aplicação desse conhecimento. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada. Também está conosco... Oi? É um prazer. Prazer é nosso, Catarina. Também está conosco nesta mesa a nossa querida doutora Elisete de Azevedo Kreutz, que é da Univates, Observatório de Marcas, e professor do MBA, idealizadora, né, do MBA Brand Business aqui no Brasil. Graduada em Letras, Português e Inglês pela Univates, especialista em língua inglesa e literatura americana e inglesa pela Univates, doutora e mestra em comunicação social pela PUC-RS e pós-doutora em discurso multimodal em marcas mutantes pela UNB, em dimensões narrativas das marcas mutantes pela University of West London, em transparência da marca pela Universidade de Alicante e em publicidade na contemporaneidade pela PUC-CL. É professora pesquisadora da Univates e professora pesquisadora convidada em outras instituições nacionais e internacionais. Tem experiência na área de comunicação, com ênfase em comunicação, design e branding, atuando principalmente nos seguintes temas: marcas mutantes, branding, identidades visuais, corporativas, design, comunicação, estratégias comunicacionais, pós-modernidade, imaginário, redação, planejamento comunicacional, gestão de marcas, gestão dos processos comunicacionais e internacionalização de marcas. Não é pouco não, né? Desde 2000, realiza investigações sobre marcas mutantes, faz parte dos grupos de pesquisa Brand Science, Cátedra da Marca Corporativa UOL Espanha, Discurso nas Práticas Sociais da UNB Brasil, Comunicação Organizacional, Cultura e Relações de Poder da URGS Brasil, minha colega aí, e Marcas e Marketing da UFRN Brasil. Também é diretora da Marcas Mutantes Consultoria, membro fundador e presidente do Observatório de Marcas, coordenadora e professora do MBA Internacional em Brand Business. Elisete, nosso agradecimento por estar à frente desse congresso, que está super maravilhoso, é que dá para dizer isso, né? E ainda generosamente se dispor a participar desse workshop, compartilhando seu conhecimento teórico e prático. Muito bem-vinda também para compor, para realizar esse trabalho conosco. Muito obrigada, bom dia a todos, boa tarde para alguns, para a Catarina, por exemplo, boa tarde, né? Então, obrigada pela apresentação, o Dimar exagerou um pouco, né?
mas a gente agradece muito. Agradecemos a todos que estão participando, né, desde o início. Sem dúvida, é um congresso gigantesco, né, porque, além disso, é longo, né, e a gente nem se dá conta quando faz o congresso em 3 dias, né, porque daí são simultâneos, né, mas quando a gente estende ele fica muito grande. E com isso quero agradecer também a nossa equipe técnica, que está maravilhosa, setor de eventos, a nossa equipe de voluntários, né, da comunicação, aí, de organização, para justamente trazer todo esse conjunto de atividades para todos nós fazer funcionar. E ainda a gente está aprendendo no meio do caminho, né? Então, uma coisa assim, bastante desafiadora, né? E que a gente fica feliz porque todos, né, tanto os participantes como os nossos convidados, estão super engajados, né? E nós temos aqui os nossos 2 convidados, Catarina e Rudimar, que me alegram muitíssimo. O Rudimar, como eu disse antes, disse para ele é meu amigo de infância acadêmica, né? É claro que a gente já tinha alguns aninhos, né, nessa história, mas era de infância acadêmica. Ele já era um adolescente nessa época, né? Então aprendi muito com ele, né? E a Catarina é a nova amiga de infância, né, Catarina? Porque não faz tanto tempo assim, mas a gente já conseguiu ligar os pontos, né? Como vocês viram, ela veio de uma área do design, sim, mas toda do computacional, né? Então, juntando esses pontos, a gente acaba inventando coisas novas, né? Novos conhecimentos. E eu tenho o prazer de apresentar o nosso queridíssimo convidado, que é o Rudimar, né? O Rudimar, então, é graduado em Relações Públicas, especialista em Gestão de Recursos Humanos, mestre em Ciências da Comunicação Semiótica, né, pela Unicinos, e doutor em Comunicação Social pela PUC. É professor pesquisador da no PPG-Com da Fabico, professor convidado em diversas instituições do Brasil e no exterior, foi vice-presidente da Abracop em 2010 a 2012, membro fundador da Associação Internacional de Investigadores de Branding, Observatório de Marcas, e professor do nosso MBA Branding Business. Então, o Rudimar, eu sei que é mega solicitado, né, com muitos trabalhos, etc., está aqui conosco para nos acompanhar, dividir, né, e também para trazer muito das suas experiências, dos seus conhecimentos. E a Catarina também, com milhões de coisas, Europa fechando de novo, né, Catarina, por causa do Covid, então tendo vários problemas nesse sentido, mas se dispôs e está aqui conosco. Eu agradeço muitíssimo mesmo vocês e agradeço a todos, né, que estão presentes conosco. E contigo, Rudimar. Muito obrigado, Elisete, por esse carinho todo. Muito me honra estar com vocês. Eu vou falar, então, rapidamente da dinâmica, para a gente passar o que importa agora, realmente, né, em termos desse processo. A dinâmica desse workshop será, primeiro, a fala das professores, da doutora Elisete e da doutora Catarina, e, na sequência, a gente retoma, né, nesse formato para dialogarmos, discutirmos a partir das perguntas de vocês, né, que vocês forem enviando, e também para realizarmos o exercício. Então, passamos agora para as falas das professoras. Bom dia a todos, boa tarde. Vamos começar mais uma atividade, então, do nosso congresso. E este é um workshop sobre marcas mutantes Smart Brand. Então, nesse workshop, nós vamos ter 2 momentos distintos. O primeiro vou passar para vocês o conceito de marcas mutantes e alguns exemplos sobre ela. E, na sequência, nós temos a professora Catarina, que vai apresentar a Smart Brands. Terminando isso, nós vamos para o nosso exercício, para o nosso workshop, em que vocês vão interagir também. Muito bem, então, aqui nós vamos ter o tema Construindo Marcas Mutantes, e nós chamamos que as marcas mutantes é a natureza emocional da marca, e logo vocês vão ver por quê.
Bom, o conceito de marca para nós é que ela é uma representação simbólica multissensorial e seus significados são construídos socialmente por meio do seu discurso multimodal. E o discurso multimodal da marca são todos os atos sociais dela, né? E a identidade visual é um deles, né? É um desses modos da marca estar em conexão com os públicos, né? E esse é muito importante. Por quê? A identidade visual é aquela que a gente vai fazer o registro no INPI, no Instituto Nacional, né, de Propriedade Industrial. Então, nós vamos fazer o registro lá e vamos ter a proteção da marca. Por isso que a identidade visual, ela é tão importante, tão relevante para nós, né? E o que nós observamos é que no tempo que nós estamos vivendo, já no início do século, né, e antes até um pouco disso, é que essa cibertecnicultura faz surgir novos modos de divulgação de uma marca, seja nos formatos, na superfície ou até mesmo nos discursos, além de exigir mudanças mais rápidas, mais movimento, mais ação, mais hibridismo e, especialmente, mais participação dos públicos. Os públicos querem participar da marca, né? Então, pela primeira vez, eu tive a oportunidade de ver num ranking de marca, em 2018, da BrandZ, alguns quesitos muito importantes e que antes não apareciam nesses rankings, não? Que é propósito, inovação, comunicação, no sentido de quanto é relevante a comunicação para seus públicos, experiência, ou seja, buscando essa interação dos públicos com a marca e vice-versa, e um último item que com certeza não aparecia nos outros rankings é o amor, ou seja, a conexão emocional da marca para com seus públicos. Bom, os estudos sobre marcas mutantes iniciaram nos anos 2000, né, que gostaríamos de fazer a análise sobre marcas, né, e estávamos decidindo o que fazer. Então, durante as leituras teóricas, né, em consagrados livros, autores, pesquisadores, líamos que uma identidade visual deveria ser sempre a mesma, senão ela correria o risco de não se fixar na mente dos públicos. Entretanto, olhando a prática de algumas marcas, especialmente as vinculadas com jovem, entretenimento, tecnologia e esporte, elas não tinham esse comportamento, né? Em especial a MTV, ela mudava todo o tempo de acordo com o tema, de acordo com o que estava passando na hora. Então, começávamos a questionar essa questão das marcas mutantes. Não era a primeira vez que isso acontecia, já aconteceu no século passado, né? Lá pela década de 60, 70, 80, já existiam algumas manifestações de identidades que não eram sempre as mesmas, não eram rígidas, não. Então, só que elas eram vistas como tabus, justamente por se acreditar que não iriam se fixar nas mentes dos públicos. E esse estudo, então, foi se aprofundando, foi chegando a novas conclusões e que nós vamos ver mais à frente dessa apresentação. A identidade visual, então, por que estudar a identidade visual? Como eu comentei antes, ela é muito importante, ela faz essa interface entre os públicos e a organização, é a representação simbólica e ela também é uma estratégia. E, além disso, é ela que será registrada no INPI para garantir a proteção da marca, né? E a sua função é representar graficamente a essência da marca, né? A identidade visual nunca será permanente, posto que é uma representação simbólica, contextualizada e dirigida a determinados públicos de uma determinada época. Ou seja, assim como nós vemos aqui a Peugeot, que é do século XVIII, ao longo do tempo ela teve modificações, redesign,
porque precisava se adaptar de alguma forma, né? Ou por mudanças de negócio, ou por estética, e ela vai se adaptando ao longo dos anos. Porém, a partir do momento que ela tem uma nova identidade visual, um redesign de sua identidade visual, ela passa a utilizar somente aquela. Então, ela é uma marca convencional, né? Uma marca estereotipada convencional. As marcas convencionais, quais são as características que ela tem? Rigidez na forma, padronização, progresso linear, universalidade, e ela é permanente. Observamos que teríamos duas principais formas de construir uma identidade convencional. Uma é estereotipada, no modelo Peugeot, e a outra, ela é arbitrária, como a Kodak, que nasceu do nada e vai passar a ter significado à medida que ela se comporta na sociedade. Já as não convencionais, quais são as características dela? Flexibilidade, dinamismo, heterogeneidade, fragmentação, pluralismo, efêmero, fugidio. Então, o conceito para nós de uma marca mutante é a revolução da representação, porque ela é aberta, inovadora, artística, indeterminada, subjetiva. O conceito dela é que uma marca mutante, né, é aquela que vai fazer mutações, né, vai ter mudanças, né, para a representação da marca. Conforme os estudos avançavam, nós tomamos como ponto de partida a lógica fuzzy. Por quê? O que dizia a lógica fuzzy? A lógica fuzzy, que é a lógica ilógica, a lógica, né, nebulosa, tem vários conceitos sobre ela, né? A lógica fuzzy, ela diz que entre o sim e o não tem milhares de talvez, né? Então, as convencionais seriam, não é mutante, mas a partir de uma pequena mutação, ela já pode ser considerada mutante, e ela vai variar da tímida à audaciosa, à audaz, né? E que nós separamos em dois grandes grupos, que é a programada e a poética. Aqui nós temos o grande quadro que mostra as principais estratégias de desenvolvimento de uma identidade visual, e vamos ter aqui as convencionais e as não convencionais. Estereotipada, tradicional, como a Peugeot, arbitrária, moderna, como a Kodak, e as não convencionais mutantes, que têm características pós-modernas, né? E elas se dividem em programadas e poética. Vemos aqui uma seta indicando as convencionais para as não convencionais, que significa que qualquer uma das convencionais pode se transformar também numa identidade visual mutante. A identidade visual mutante programada, a característica dela é que determinadas variações, mutações, vão ocorrer por um tempo determinado também, né? E o exemplo que trazemos aqui é da Oi, que iniciou com 6 balões de fala, né? E eram esses 6 balões, não mais, não. Depois, então, passou por um novo estudo, um novo redesign, e apresentaram mais 70 possibilidades, mas, ao mesmo tempo, desde que iniciou a primeira vez, a Oi, para determinados eventos, determinadas ocasiões, fazia uma nova identidade, como nós temos aqui a Oi FM, mas é bem determinado, são essas e não mais. Já a identidade visual mutante poética, as variações são espontâneas, não, sem regras pré-determinadas, e vai obedecer apenas o espírito, né, criativo do design, ou então vai obedecer a um sistema que foi criado por isso. E vai gerar uma comunhão com o público que vai interagir de duas formas, ou interpretando essa identidade, ou então fazendo a sua versão de marca. E como nós vimos na apresentação magnífica do nosso caríssimo colega Ricardo Leite,
na apresentação do Rio 450, que é uma mutante poética. Eles chamam de marcas abertas. Como nós vamos ver, vários autores, né, vários colegas vão dar nomes distintos para essa característica de marca, né? No caso, o Ricardo chama de marca aberta, identidade aberta, né? E aqui nós temos alguns exemplos, mas também vamos ouvir este filme. Os 450 anos do Rio tinha que ter a cara do carioca, de quem gosta de praia, de samba, de funk, de cinema, de skate, de boteco, de jogar conversa fora. Dessa gente boa que vive, cria, sofre, ama, festeja, enfrenta as dificuldades sem nunca tirar o sorriso do rosto. Querido carioca, nos 450 anos do Rio, você é o cara. Rio 450. E viva a carioquice! Aqui nós vemos a interação das pessoas com a marca, seja no artesanato, com as crianças, ou mesmo as próprias outras marcas, né, interagindo, girafas, Coca-Cola, né, e até mesmo o anti-Brady, né, mostrando que Rio tem alguns problemas, né, no seu dia a dia. Bom, se, por um lado, a identidade mutante já existia há muito, muito, muito tempo atrás, só que tinha um probleminha de tabu, foi essa marca que popularizou as identidades visuais mutantes, que é o Google, né? O Google faz muitas variações de acordo com os países, né? Distintas culturas, etc. Algumas são globais e algumas são muito específicas, como essa para um festival do Chile e esta aqui para nós brasileiros, né? Que adoramos Vinícius de Moraes e vamos ter uma reação quando vamos abrir o Google e vê-lo, né? Ou seja, a gente vai ter uma emoção nesse sentido. E o Google fez os mais diversos tipos, né? Com movimentos, com filmes, com jogos como esse do Pac-Man, né? Que fez com que as pessoas interagissem muito com ele, né? E segue fazendo. Nós observamos que agora, nos últimos tempos, com o Covid, muitas marcas fizeram algumas alterações nas suas identidades visuais, mas programadas, né? E com alguns recados, né, dentro das suas identidades. O que queria dizer? Mostrar o distanciamento social, o uso de máscara, o fique em casa, algumas recomendações, né? E também percebemos que algumas marcas eram redesenhadas, eram feitas variações por admiradores, por designers, não necessariamente as marcas assumiram essa variação. Mas aqui nós temos algumas que são oficiais, né? Aqui o arco do McDonald's, então, se separou, indicando o distanciamento. As girafas também, que sempre andavam juntos, se separaram, né? Mas nós temos ali algumas variações, que dizer que ela já estava fazendo essa interação com os públicos antes. Nós temos aqui a Audi mostrando separação, né, distanciamento também. O mesmo para a Volkswagen. O SBT separou as suas cores, né? Aqui a Mercedes também. Mercado Livre, né, indicando que não agora aperto de mão, mas sim um outro tipo de cumprimento. E o GAD, né, que o Valpyrie fez uma excelente apresentação na semana passada. Então, o GAD também criou um sistema para que as marcas que eles estavam responsáveis pudessem usar uma narrativa vinculada ao Covid, né? Mas também deixou disponível
para todos que quisessem baixar, né, esse arquivo e fizessem modificações nas suas identidades visuais, né? Então, o que nós percebemos é que a marca mutante é uma tendência crescente na estratégia comunicacional e de brand, e que procura provocar lembranças e emoções, mantendo uma relação mais afetiva e duradoura com seu público, permitindo que se tenha uma relação sentimental com a mesma. E mais que identificar a marca, ele vai identificar-se com ela, né? Aqui nós temos uma outra representação da Apple, né, e que tem várias maçãzinhas com outras, né, imagens, outras narrativas. Bom, com os estudos a gente conseguiu fazer uma classificação sobre essas marcas. Que tipo de marca mutante nós temos? Qual a tipologia disso? Qual a classificação? Observamos que ela pode ser classificada por suas características, né? As principais são caixa mágica, name, tipografia, fragmentação, tridimensional, movimento, jogabilidade, complexidade versus tamanhos. São algumas delas, né? Não as únicas. Cada vez aparecem características diferentes, né, de marcas mutantes. Aqui dois exemplos de caixa mágica, né? Tanto a MTV como a marca Columbia, que vocês já viram. A marca Rio 450 também entra dentro dessa característica de caixa mágica, que a partir dela é possível fazer várias modificações. De name, nós temos a Zup, que é uma revista de design, que a cada edição, a sua capa, a sua portada, ela muda, não mantém a tipografia, né? Então só mantém mesmo o nome, o name, né? A Oi, ela mantém tanto o name quanto a tipografia, que é sempre a mesma. O Google, a característica que nós identificamos como Google é o seu espaço, porque houve ocasiões tipo esse do código de barras, que se a gente tirasse do espaço onde ele estava, não identificaríamos como Google, né, e sim como qualquer outra coisa. Mas estando dentro do espaço, somos capazes até de ler ou imaginar que tenha escrito Google. Fragmentação, como a Melbourne. Casa da Música é uma característica de marcas mutantes tridimensional. A Swisscom, ela nasceu como uma marca em movimento.
A Nordkin é uma marca em movimento também, e esse é feito por um sistema, então, eles mesmos dizem que seguem as regras da natureza. Jogabilidade, o Google, e complexidade versus tamanho. Esse é um dos últimos, né, que observamos, e que quando ele for muito pequeno, a redução for pequena, então ficaria ilegível toda essa complexidade, né? Então ela tem uma versão, e conforme vai aumentando de tamanho, ela vai apresentando mais elementos, mais complexidade. Então, a metodologia de construção de marcas mutantes segue 7 passos, né? E para essa construção, além de considerarmos as informações básicas de um briefing, né, sobre a organização, sobre seus públicos, sobre as questões técnicas, semânticas, persuasivas, e ainda nós temos que ter as questões interativas, nós vamos, o primeiro passo, identificar a natureza da marca, né? Qual é a sua essência. O segundo, determinar a percepção desejada, né, da marca. O terceiro, considerar as características desejáveis. O quarto, determinar a identidade base, identidade visual base. Vemos que até aqui são passos comuns para qualquer criação de identidade visual, seja convencional ou não convencional. A partir daqui que começa a modificar. Então, o quinto passo, quais são as características mutantes que eu quero? Eu quero manter a caixa mágica, eu quero manter só a tipografia, eu quero fazer uma tridimensional, né? O sexto passo, que facilita muito para a aplicabilidade, são as coleções de identidade visual mutante que eu posso fazer, né? E o sétimo passo, que é super importante, é o campo interativo. Como vai se dar a interação dos públicos com essa marca? Vai ser por meio da interpretação só, ou de fato vão colocar a mão na massa, como falamos aqui no Brasil, vão fazer a sua versão de marca, né? Aqui, como apareceu lá no início da tela, né, da apresentação, o perseguidor. O perseguidor é um trabalho magnífico feito pela Joana Heck, né, que estudou uma marca que há 10 anos estava igual e passou a fazer uma nova versão e as suas coleções de marca. Então, o Perseguidor, que é um clube de jazz, poderia estar aproveitando essa estratégia para estar interagindo com os públicos, não? E esse é um outro trabalho que a gente pode discutir em outro momento, porque ele é bastante complexo, muito bom. Então, agora, a gente passa às Smart Branding da professora Catarina, por favor. Muito boa tarde, bem-vindos à minha apresentação sobre marcas inteligentes. Aquilo que vamos falar hoje, ou aquilo que vou tentar apresentar-vos hoje, prende-se com a ideia de que eu acredito que as marcas inteligentes devem incluir também uma identidade visual inteligente. Tudo isto começou há coisa de mais ou menos um ano, quando eu assisti a uma apresentação feita pelo Design Management Institute. Aliás, a apresentação foi feita pelo Craig Walmsley, que é Senior Director de Design Strategy na Publicis, e ele dizia que o futuro é amanhã, o futuro é smart e que não vai haver um modelo único, um tamanho único para aquilo que são, para aquilo que é a idade das versões com que vamos lidar no cotidiano das marcas no futuro que nos espera. Aliás, ele diz que vai haver tantas versões de uma determinada experiência quanto o número de utilizadores ou de clientes. E, portanto, ele insiste que isto vai acontecer no futuro, mas que o futuro é já amanhã. E que este futuro é altamente inteligente na medida em que faz uso de dados para personalizar estas experiências, para otimizar estas experiências. Ora, nós
Sabemos que existem já muitas marcas que trabalham esta ideia da personalização de forma muito rigorosa e já há algum tempo. É o caso da Uber, por exemplo, que tem uma aplicação que nos permite perceber qual o tráfego daquilo que são as suas viaturas e quais os tempos de espera e quais as condições daquilo que é a nossa experiência de transporte, mas também a Spotify, que nos permite criar bibliotecas de música que são muito parametrizadas por aquilo que vão sendo as nossas escolhas sempre que utilizamos a aplicação e sempre que fazemos uma escolha de um determinado estilo musical. Portanto, tudo isto faz com que estas marcas, recorrendo a dados, nos providenciem uma experiência que se considera inteligente. Ora, a grande questão que eu coloco é: será que estas marcas, que são tão informadas pelos dados e tão orientadas à personalização, são de facto inteligentes se pensarmos que, do ponto de vista da identidade visual, que é uma das formas de estabelecer contacto rápido e imediato com os clientes, será que estas identidades visuais são igualmente inteligentes? Será que estas identidades visuais transparecem esta ideia de inteligente? Ou é apenas e só naquilo que são as suas apps e naquilo que fazem para além daquilo que é a identidade que comunicam? Portanto, eu penso que o começo é mesmo perceber o que é que significa a palavra inteligente. O que é isto de smart? O que é isto de smartness? O que é que estas marcas querem dizer sempre que utilizam a palavra smart? E, de facto, se nós apanharmos o metro em Londres e sem sair da mesma carruagem, vemos que há variadíssimos anúncios publicitários que fazem uso da palavra smart. Nós podemos aqui ver, por exemplo, que existem contadores da água, da luz, do gás que são inteligentes. Também conseguimos perceber que existem aplicações que nos permitem, de forma inteligente, encontrar a casa perfeita. E ainda fazer a nossa declaração de rendimentos e declarar os nossos impostos anualmente de forma inteligente. Portanto, isto é recorrente e ali concentrado numa cápsula chamada carruagem do metro em Londres. Quando saímos e atravessamos o parque, deparamos-nos com caixotes do lixo smart. Portanto, a questão é mesmo o que é isto desta palavra smart, o que é que isto realmente significa, que parece significar tudo, e quando algo significa tudo, acaba por não significar coisa nenhuma. É um pouco como dizia o Magritte, que isto, que aqui está e que aqui vemos, não é um cachimbo. É apenas a representação de um cachimbo. E, de facto, isto que aqui lemos não é uma palavra, é a representação de qualquer coisa que parece que toda a gente agora pode utilizar, atribuindo-lhe o significado que quiser. Portanto, acaba por ser uma palavra quase vazia de significado, se quisermos. E se quiséssemos levar isto ao extremo, se calhar nem sequer é uma palavra, é um conjunto de letras soltas e que, por acaso, pela ordem pela qual são colocadas, nós conseguimos ler a palavra smart. Isto leva-me ao dia em que vi pela primeira vez o filme Her, que basicamente retrata a experiência de um homem solitário com um novo sistema operativo que ele instala no seu computador, sistema operativo esse que interage grandemente e de forma muito personalizada e íntima com ele. E, portanto, ele chega a pensar que tudo isto é muito bonito, é uma experiência espetacular, mas realmente esta experiência que ele está a ter com aquilo que não deixa de ser uma marca, a marca do sistema operativo, é tão grandiosa na sua vida e naquilo que está a ser a sua experiência, mas falta-lhe a componente humana, ou seja, devia ser algo para além de apenas um sistema operativo e de uma marca, porque chega a ser a sua melhor amiga, este sistema operativo que tem uma voz feminina e daí se chamar Her, subitamente a sua melhor amiga, já com contornos amorosos para quem não conhece o filme. E para quem não conhece o filme, eu recomendo vivamente que o vejam.
Ou seja, esta ideia de que a experiência, esta elevação da experiência nos é proporcionada por aquilo que se assemelha à noção de amigo, leva-me a concretizar que aquilo que nós entendemos de forma comum como sendo um amigo é aquilo que concebemos como alguém que olha por nós, alguém que toma conta de nós, alguém que nos quer bem. Ou seja, um amigo contribui para a nossa vida com informação relevante. Um amigo quer que nós sejamos detentores de informação adequada e façamos com essa informação a construção do nosso conhecimento. Um amigo entretém-nos e inclui-nos naquilo que são as suas próprias experiências e quer partilhar essas experiências connosco. Um amigo providencia-nos experiências que sejam relevantes para nós e sabe escolher, sabe perceber quais são as experiências que poderá partilhar connosco e aquelas que não nos vão interessar. Um amigo faz com que a nossa vida seja otimizada. Ele facilita-nos a vida sempre que pode. Ou porque nos faz um recado, ou porque nos vai buscar qualquer coisa, ou porque apenas e só nos faz companhia quando precisamos. Um amigo é ainda uma ligação forte, um laço muito forte naquilo que diz respeito à criação das nossas networks e das nossas ligações com outras pessoas. Portanto, a partir de um amigo nós podemos fazer outros amigos e conhecer pessoas relevantes para a nossa vida. E, portanto, esta noção de amigo, transportada para aquilo que é o contexto das marcas, leva-me, de alguma forma, a concluir que aquilo que a palavra smart realmente quer dizer, ou deveria querer dizer, é ser amigo. Ou seja, uma marca inteligente, uma smart brand, é uma marca amiga, porque é uma marca que faz tudo aquilo que eu enumerei há 2 slides atrás. Ou seja, são todas as marcas que, ao integrarem os nossos desejos, interesses e necessidades, fazendo uso de dados que são contextualizados e de design algorítmico, que é informado pela sua própria identidade da marca, vão produzir experiências que vão ter impacto positivo, prático e sustentável para as nossas vidas. Ou seja, estas marcas são responsáveis por trazer toda a informação que andam a recolher sobre nós de volta para nós. Elas recolhem-na das mais variadas formas, mas sentem-se na responsabilidade de a devolver de modo a nos otimizar a vida. Ou seja, elas fazem com que a inteligência criativa e a aprendizagem sejam alimentadas constantemente. É esta a grande essência daquilo que é uma marca inteligente. Então, surgem novas questões. Como é que nós podemos ter uma marca assim responsiva e adaptativa a conversar connosco? Como é que nós conseguimos fazer com que este branding que vem de machine learning e de desenvolvimento das máquinas vai utilizar a identidade visual das marcas, ou a identidade, se quiserem, das marcas, para providenciar às suas audiências e aos seus utilizadores experiências altamente otimizadas. Ora bem, aquilo que é a minha proposta é a de que, com base naquilo que é o trabalho das identidades dinâmicas, que é similar ao trabalho da professora Elisette Kreutz no que diz respeito às marcas mutantes, neste caso é o trabalho da Irene Van Ness. Ela criou uma tipologia de marcas dinâmicas, tal como a professora Elisette criou para as marcas mutantes,
e a tipologia dela é constituída por 6 tipos diferentes de marcas dinâmicas. Aquilo que eu acredito e aquilo que eu defendo e aquilo que me parece ser, então, a definição daquilo que poderá ser uma marca inteligente é de que elas têm que ser altamente dinâmicas, têm que ser adaptivas no sentido em que podem mudar, portanto, elas têm esta componente de mutação já na sua gênese, naquilo que é a sua essência, e têm que responder a 2 tipos essenciais dentro deste enquadramento proposto pela Irene Van Ness. Ou seja, elas têm que ser customizadas ou customizáveis e têm que pertencer também à categoria generativa. A parte das customized ou customizáveis prende-se precisamente com a oportunidade que é dada aos utilizadores de personalizarem representações da identidade da marca, e a generativa prende-se com a captura de elementos algorítmicos que fazem com que, por utilização e manipulação dos dados, a informação relevante para o utilizador lhe possa ser devolvida. Mas não podem ser utilizadas em separado, elas têm que ser trazidas as 2 juntas de forma a constituir uma marca inteligente. Então, o exemplo que eu estava a apresentar naquele quadradinho quando me referia às customizáveis era este da Ocad University, é uma escola de artes no Canadá, em Ontário, e basicamente os alunos finalistas são convidados a utilizar o logotipo da universidade, que se vê ali no centro do ecrã, mais concretamente o quadrado do centro, para nele inserirem um elemento gráfico que eles entendam ser representativo da sua experiência enquanto estudantes desta universidade. E como se pode ver, as configurações podem ser imensas. No que diz respeito às marcas de tipologia generativa, o exemplo que uso, que me parece ser aquele que mais bem responde àquilo que é a utilização dos dados, é o caso da Nordkin, que é uma região no norte da Noruega que carecia de turismo, ou queria fomentar o turismo, e desenvolveu esta nova identidade visual baseada precisamente naquilo que estava a fazer com que as pessoas não visitassem tanto a região, que é o tempo, as condições climatéricas da região, que são extremas, não é? Estamos a falar do norte da Noruega, isto é quase o Polo Norte. Mas aquilo é de uma beleza extrema, portanto eles queriam aproveitar aquilo que têm de único para capturar turistas interessados naquele tipo de paisagem e de oferta natural que eles têm, mas sabendo que as condições climatéricas são, das duas uma, o obstáculo ou então aquilo que poderá fazer com que eles aproveitem melhor a experiência enquanto lá estão. Então aquilo que eles fizeram foi construir uma identidade visual que vai buscar ao Instituto Nacional de Meteorologia da Noruega, sempre que possível, portanto há ali um delay, não será de milissegundos, mas é recorrente esta captura dos dados, para representar dentro da sua forma original, que é um hexágono, a direção do vento, portanto este hexágono muda em função da direção do vento, e depois as cores são utilizadas para representar as diferenças de temperatura, sendo que há ali uma utilização de tons mais frios e de tons ligeiramente mais quentes, em função de temperaturas mais frias e de temperaturas mais quentes, e que servem precisamente para representar a condição climatérica da região, para que os turistas saibam com o que vão contar. Ou seja, as identidades visuais de marcas inteligentes têm que ser simultaneamente customizáveis e computarizáveis, ou computarizadas, se quiserem, porque elas vão carecer constantemente desta alimentação que vem de dados, que vem da informação e dos algoritmos que vão fazer com que aquilo que foi solicitado ao utilizador em termos de dados lhe possa ser devolvido de modo a otimizar a sua experiência de marca. E apenas e só, se necessário, se vai utilizar qualquer uma das outras tipologias de representação de marcas dinâmicas ou mutantes. Neste caso,
de acordo com a Irene Van Ness, Container, Wallpaper, DNA e Formula, mas se quiserem, por exemplo, no caso da professora Elisete, temos a caixa mágica e todas as outras de que ela já vos falou. E assim dou por concluída a minha apresentação, sendo que temos uma atividade preparada para vocês e que se prende muito com esta ideia das identidades que podem mudar, que podem adaptar-se e que podem ser inteligentes de modo a otimizar a experiência dos seus utilizadores. Muito obrigada pela vossa atenção e até já! Lá, retornamos então. Quero agradecer as falas da Elisete e da Catarina, falas muito potentes, né, no sentido de nos levar a muitas reflexões, nos instigam a pensar diferente a relação com as marcas e a potência das marcas nesse mundo contemporâneo de ampla complexidade, em que essas marcas disputam, né, o espaço nas mentes das pessoas e tentam, de uma forma ou de outra, melhor se relacionar com pessoas, com públicos, em diferentes perspectivas. Então, assim, creio que vai gerar muita interação, né, a fala das professoras. E, antes de a gente passar para as perguntas, né, nós temos, então, como se trata de um workshop, tem uma parte prática. E eu vou convidar, então, a professora Catarina para apresentar essa dinâmica, no sentido de a gente dar continuidade e depois a gente retorna para as perguntas e para a gente ficar dialogando até o meio-dia, tá bom? Catarina. Ok, muito obrigada, Rudimar. Eu vou partilhar então o meu ecrã para podermos passar à atividade. Vou pedir-vos que confirmem se estão a ver. E se conseguem ver o slide. Sim, tá. Neste momento deixei de ver o Meet. Está projetado, a gente está assistindo, sim. Ok, obrigada. Bom, então, na sequência daquilo que foi a apresentação que acabam de ver, vamos então entrar na parte mais prática desta nossa workshop. Aquilo que vos vamos pedir, e em função de um e-mail que vocês terão recebido por volta das 10h30, das 10h30 do Brasil, é para iniciarem esta atividade com um exercício que vai servir de base para as atividades que vos vão ser pedidas imediatamente a seguir. E para isso, a pergunta de partida para este exercício inicial é: o que é que um congresso teria de ser considerado inteligente? Portanto, em função daquilo que foi a apresentação que vos foi passada e que tiveram a oportunidade de visualizar, o que é que, daquilo que foi retido e daquilo que é a ideia para uma marca inteligente, este congresso, se vocês tivessem que pensar no congresso que a Univax está a organizar neste momento e em que nós estamos a participar, o que é que ele teria que ser, ou o que é que ele teria de ter para ser considerado inteligente? O que seria um Smart Congress? E para isso damos-vos 5 minutos a contar a partir de agora. Portanto, por volta das 2h10, corrijam-me se eu estiver enganada com as horas, mas aqui são 2h01, portanto às 11h06 estamos de volta para vos pedir para lançar, para olharem para a atividade que se segue. Até já! Pessoal, só obrigado, Karina. Só lembrando que vocês receberam um e-mail agorinha há pouco, né? Agorinha com as orientações desse exercício, tá bom? Voltamos em seguida, então. Só para terminar, ou para concluir aqui o lançamento deste início do exercício, este é independente das fichas que foram enviadas. As fichas vêm a seguir. Para isso, neste momento, temos que conceptualizar um mapa daquilo que são os conceitos que poderiam fazer com que nós entendêssemos este congresso como sendo um congresso inteligente, ok? Obrigada, Rudimar. Ora, então, agora que já devem ter listado os conceitos principais sobre aquilo que vos ocorreu
em relação a um congresso ser considerado inteligente, passamos para a atividade que se segue. E para isso vamos precisar então que consultem o vosso e-mail, onde terão recebido 2 fichas de trabalho em formato Word, e vão abrir a ficha de trabalho 01 Smart Brands do 5º Congresso Internacional de Branding. O que é que se vai passar nesta ficha? Aquilo que se pede é que listem agora todos os dados que o 5º Congresso Internacional de Branding já reuniu sobre cada um de vocês. Ou seja, para isso vão considerar os dados que foram fornecidos por vós durante o registro, quando fizeram a inscrição. Os dados gerados durante o Congresso, tanto aqueles que vocês geraram enquanto participantes do Congresso, eletronicamente ou no papel, nas vossas notas, naquilo que são as vossas anotações, ou até na vossa cabeça, são dados que são gerados, mas também pelo comitê organizador. Portanto, tudo aquilo que está a ser criado apenas e só pelo facto deste evento estar a decorrer. E quaisquer dados que tenham partilhado nas redes sociais ao identificar o evento e ao referirem o congresso em qualquer uma das redes sociais que utilizam, portanto, independentemente da plataforma. E para isso vamos trabalhar durante mais 5 minutos, portanto neste momento são 11h12, voltamos às 11h17, ok? Até já!
1. Ora, vamos então dar continuidade. Espero que tenham tido tempo suficiente para preencher as três colunas da ficha número 1. Segue-se agora a ficha de trabalho número 2, portanto 02 menos Smart Brands do 5º Congresso Internacional de Branding. Nesta ficha pede-se que sejam distribuídos os dados que foram listados tanto no exercício anterior como no mind map inicial, de acordo com a possível utilidade que estes dados terão em dois casos particulares, portanto, na satisfação das vossas necessidades enquanto participantes do Congresso e na melhoria da vossa experiência enquanto congressistas, ok? Portanto, neste caso, vamos utilizar como estrutura a pirâmide das necessidades de Maslow, porque vamos estar a olhar para as necessidades dos utilizadores. E isto é algo que as marcas inteligentes devem fazer, devem utilizar ou reutilizar os dados, considerando aquilo que são as verdadeiras necessidades dos seus utilizadores. Então, para quem está esquecido ou para quem nunca passou pela pirâmide, pela famosa pirâmide de Maslow, eu deixo-vos agora com a pirâmide por mais 5 minutos. Portanto, no momento são 11h20, voltaremos com mais desafios às 11h25. Bom dia. Ora, muito bem, temos então uma noção daquilo que são as nossas necessidades enquanto congressistas, já associámos os dados que terão sido criados, gerados e recolhidos a estas necessidades e à forma como gostávamos que estes dados fossem utilizados de forma a que as nossas necessidades sejam satisfeitas. Passamos então ao que se segue, que é o terceiro exercício, para o qual vão precisar da ficha de trabalho número 3, e que vos foi facultado num outro e-mail, numa outra comunicação e em formato PDF. Este exercício pode ser executado tanto de forma digital, no Photoshop, por exemplo, ou no Illustrator, conforme se sentirem mais à vontade, ou se tiverem como imprimir o PDF, e para esse efeito já o deverão ter feito, para terem tempo, com lápis, marcadores, portanto é um exercício criativo. E neste exercício aquilo que se vai fazer é então usar a logomarca do 5º Congresso Internacional de Branding para criar a vossa visualização de informação baseada nos dados que consideram relevantes para uma melhor experiência enquanto congressista. Ou seja, desculpem, vamos pensar de que forma é que a logomarca do Congresso, se fosse uma marca mutante, sendo uma marca mutante, quais seriam as mutações ou quais seriam as intervenções que poderia ter, intervenções visuais que ela poderia sofrer, de modo a transportar dados e informação relevante para nós enquanto congressistas, enquanto participantes de um evento que tem diversas dimensões, tem datas, tem pessoas, tem locais, tem links, tem ficheiros, etc. Portanto, para isso, vamos considerar o contexto das marcas mutantes, de acordo com aquilo que foi referido pela professora Elisete Kreutz, as condições essenciais a uma identidade visual inteligente, que são ser computurizada e personalizável, conforme foi referido na minha apresentação, e as vossas necessidades enquanto congressistas, ok? Para isso, são-vos dados mais 15 minutos, e se neste momento são 11h28, vamos voltar a encontrar-nos às 11h40. Estou a fazer bem. Desculpem, não, 40 não, estou a roubar-vos minutos. 43.
ok? Talvez consigam aqui mais 2 minutinhos para arredondar o tempo e encontrarmos aos 45. Mas, idealmente, ter qualquer coisa pronta para submeterem e as instruções para submissão ser-vos-ão dadas imediatamente a seguir, ok? Então, até já, entre os 43 e os 45 nós voltamos. Bom trabalho. Ora, isto é só mesmo um lembrete, já só faltam mais 5 minutos e aquilo que vos pedimos é que neste momento preparem o vosso trabalho, ou finalizem o vosso trabalho e aos 45 submetam para o e-mail que está aqui na base do ecrã em projeção, brandingcongress@gmail.com. Ok? Daqui por 5 minutos olhamos para o e-mail e vamos ver tudo aquilo que tem o assunto workshop e ver quais são as vossas participações. Obrigada. Ora então, agora que temos os vossos trabalhos, esperamos nós, vamos dar-vos um bocadinho, e a nós também, para uma pausa para café. Nós vamos olhar para as vossas submissões e vamos fazer uma seleção, porque vamos ter todo o prazer em discutir as vossas produções e os vossos trabalhos e a forma como vocês entendem as marcas inteligentes neste contexto do Congresso Internacional de Branding. Voltamos dentro de 5 minutos e até já! Ora, bem-vindos de volta. Eu e a professora Elisete estivemos a olhar para as submissões que recebemos. Não foram muitas, não houve muita participação. A verdade é que eu acho que pessoalmente e em nome da professora Elisete tenho que admitir e pedir de alguma forma desculpa, porque esta workshop, para ser de facto efetiva e para conseguirmos resultados relevantes e que nos levam a criar insights e a pensar sobre este assunto, precisaria de muito mais tempo. É coisa para durar um dia inteiro ou até 2 dias para podermos voltar às nossas produções, dormirmos sobre o assunto e voltar com outra vontade e com outros olhos. Portanto, isto foi um condensado daquilo que seria trabalhar em torno das Smart Brands e tentar transformar uma identidade, que é um exercício que muitos de vocês sabem leva algum tempo, aqui em quase 1 hora e pouco. Foi, portanto, muito difícil conseguir que vocês gerassem resultados que de facto se alinhem com aquilo que era pretendido. No entanto, temos uma submissão que eu vou partilhar convosco. Deixem-me agora aqui só, então, passar para o meu ecrã e sobre a qual vou tecer alguns considerandos. Portanto, foi submetida pelo nosso colega Breno, desculpem, é para aqui que eu quero vir. E este foi o mind map que ele criou sobre aquilo que ele entende ser um congresso smart. Para ele, o que realmente importa é a acessibilidade, uma programação adaptativa, portanto há aqui lugar à flexibilidade também, proporcionar emoção, é muito interessante porque isto está muito relacionado com a questão da experiência, imersividade, o que nos transporta para questões como a realidade aumentada, os óculos e até a inteligência artificial e o suporte em tempo real, que aquilo que se tem estado a tentar é realmente fazer com que aquilo que está a decorrer em diferido ou à distância tenha um suporte constante para que a experiência seja
fruída o melhor possível. Eu gostava de vos mostrar então aquilo que o Breno nos mandou, as suas propostas, sendo que ele considera esta uma possível visualização. A minha interpretação é de que isto seria a visualização de alguns dos dados que ele elenca no seu mind map. Cá em baixo, na sua legenda, o Breno disse-nos que se trata de adaptatividade para cada participante e contexto. Esta é uma produção interessante na medida em que nós podemos, de facto, transportar dados sobre a adaptatividade em função daquilo que são as necessidades dos participantes. O que teria sido muito interessante da vossa parte, da parte do Breno, neste caso que criou que fez esta produção, era nós percebermos o que é que a parte de cima do amarelo está a tentar transmitir-nos, o que é que a parte dos círculos em tons de magenta nos está a comunicar e o que é que as riscas nos estão a dizer também. Portanto, é isso que interessa quando estamos a lidar com uma Smart Brand, é perceber que dados é que ela nos está a transmitir, que dados é que nós estamos a receber. E só assim é que faz sentido ela ser uma marca inteligente. Eu vou só agora aqui passar muito rapidamente por esta segunda produção também do Breno. Não é que ela responda minimamente ao exercício que foi lançado, porque de dados tem muito pouco, mas eu achei interessante a analogia do super-homem, porque de alguma forma as smart brands podem ser realmente supermarcas e até as super-heroínas na nossa vida, porque vão devolver-nos, têm uma responsabilidade acrescida de nos devolver os dados que nós estamos a fornecer todos os dias, a qualquer hora, a qualquer minuto, nas maiores plataformas que conseguem, na maior diversidade de plataformas e de sistemas que estão a recolher sem que nós consigamos tirar valor e préstimo desses dados que estamos a fornecer gratuitamente, muitas das vezes. Portanto, Breno, deste ponto de vista, esta não é uma resposta ao exercício, mas sim, as marcas inteligentes são realmente supermarcas, na medida em que vão devolver-nos esta liberdade dos dados, teoricamente, permitindo-nos acesso a dados que vão, numa circunstância otimizada, melhorar a nossa experiência no contexto em que nos inserimos e no contexto da marca com a qual estamos a lidar. Portanto, Breno, muito obrigada pela sua participação. São duas produções muito interessantes. Esta precisava de uma legenda um bocadinho mais específica para nós percebermos exatamente onde é que, ou o que é que cada um destes elementos, a que é que cada um destes elementos se refere, sendo que a minha interpretação é de que eles de alguma forma se relacionam com o que aqui está neste mind map e com alguns dos dados que o Breno nos facultou nos outros dois ficheiros, mas que por questões de informação mais pessoal nós não vamos partilhar aqui. Portanto, deste ponto de vista, o meu muito obrigada. Eu queria só deixar uma ressalva, que é a de que vou ter que me ausentar, tenho outras atividades a decorrer neste momento, portanto vou deixar-vos com a professora Elisete e com o professor Rudimar, que vão fazer o fecho desta sessão, e se algumas dúvidas ou questões ocorrerem que precisam de mim, eu terei todo o gosto em olhar para as vossas inquietações e enviar-vos uma resposta que, de certeza, a organização vai facultar da melhor forma possível. Portanto, neste momento, resta-me agradecer-vos a vossa participação, a vossa presença, reforçar o pedido de desculpas de que isto foi uma injeção de Smart Brands. Para a próxima será muito mais longo, de preferência fisicamente, comigo e convosco, e passo então a palavra aos meus queridos companheiros de aventura desta manhã-tarde, a professora Elisete e o professor Rudimar. Despeço-me de todos, muito obrigada e até breve. Até já.
Muito obrigado, Catarina Vélez, pela participação generosa, né, nesse evento, nesse nosso workshop, trazendo questões, eu diria assim, tão potentes e relevantes nesse contexto que a gente vive, né, de amplas disputas. A tua fala foi muito potente, instigante, enriquecedora, né? Então agradecemos muito sua generosidade, apesar da agenda lotada, em compartilhar conhecimento conosco. E esperamos por outras interações, sim, fisicamente aqui no Brasil, de preferência também, em outras oportunidades. E desejamos saúde e felicidade. Elisete, quer isso? Muito obrigada, Catarina, né, por estar conosco. Eu espero que vocês todos tenham gostado desse workshop. A gente discutiu muito sobre o que trabalhar, porque com as marcas mutantes é infinito o que se pode fazer, né? Então, o que a gente propôs seria algo que todos vocês estivessem em comum, porque poderia você pegar uma outra marca, outra representação, enfim, mas talvez alguns não pudessem participar, né? Porque, sei lá, não conhecem a marca. Então, a gente pegou o do nosso congresso, e que foi ótimo, porque esse feedback que vocês estão mandando para nós faz com que a gente pense para o próximo congresso que já está sendo organizado. Então, sempre é muito relevante essa participação de vocês, porque a gente vai acrescentando, vai aprimorando, vai melhorando cada vez mais o nosso congresso. Então, espero que tenha sido útil, e como a Catarina disse, isso a gente precisa pelo menos de 2 turnos para fazer, ou até mais, sei lá, umas 20 horas, porque está baseado, esse específico das marcas mutantes vinculadas com as smarts, com as marcas inteligentes, ela não é tanto como a gente viu lá do Rio, né, que o Ricardo apresentou, o Ricardo Leite, que é muito voltado para a questão da criatividade, da arte e tudo mais, né? Essa aqui são dados, né? Então, como a professora Catarina disse, os dados estão aí. Por exemplo, se nós vamos pensar nas universidades, né, para cada um dos nossos alunos, as universidades têm milhões de dados, né, sabe tudo sobre eles. Então, fazer uma representação de uma identidade, dessa identidade visual, dessa universidade específico para aquele aluno, que ele vai se reconhecer naqueles dados, né, naquelas informações, é muito relevante, é muito emocionante quando a gente se identifica-se com, né? Então, é um novo trabalho, é uma nova pesquisa, e que vem muito bem para as nossas discussões. Rudimar e colegas, na nossa intervenção lá nos grupos de pesquisas, também a gente vai apresentar um novo trabalho em relação às narrativas, né? Narrativas das marcas mutantes. Então, o que a gente vê é justamente uma tendência muito crescente, né, em relação à estratégia específica, e que a gente precisa se apropriar mais, precisa conhecer mais, e não pode ter medo. O principal problema que a gente tem no uso ou não das marcas mutantes é o receio, é o medo. Ainda, apesar de tantos anos já se passaram, ainda tem o tabu. E a gente viu ali na apresentação que, em relação ao Covid, muitas marcas já deram uma tentadinha, digamos assim, né? Uma aproximada das marcas mutantes, mas, claro, bastante tímida, mas já mostra que isso é possível sem perder, né, a eficiência da marca, sem perder a função dela. Rudimar, eu acho que a gente tem uma questão ali nas perguntas que eu acho que a gente poderia já levar para os encerramentos em função da hora, né? Sim. Acho que vamos responder essa e depois a gente fica, claro, à disposição para continuar discutindo isso por muito tempo. Isso, então vou apresentar a questão aqui, a gente vai ficar mais uns minutinhos, então. 2 minutinhos é impossível, Elisete. 2 minutinhos longos, certo? Então, a questão aqui vem da Eliane Viana, isso, né?
E ela agradece pela apresentação de vocês, destaca o quão essencial é essa discussão, e ela pergunta como as professoras enxergam, né, o elemento verbal das marcas, uma vez que no processo dinâmico de transformação da identidade visual, ele é o que se mantém. Penso que cada vez mais, onde existe esse dinamismo, o papel da palavra se fortalece. Nesse sentido, a liberdade de criação e mutação é sustentada por um signo verbal forte. E ela traz isso como uma reflexão. Então, gostaria de te ouvir um pouco nesse sentido. E eu acrescentaria uma rápida questão nisso, né? Em relação aos usos dessa inteligência, né, das marcas mutantes. Quer dizer, eu fico pensando assim, enquanto que as grandes organizações têm grandes acessos, potência de acesso a dados, a informações, quer dizer, se nós pensarmos isso, né, nessa análise, nesses usos, elas potencializam muito a sua inteligência, a sua capacidade de reação, enfim. E como é que fica essa disputa em relação às pequenas marcas? Como é que vocês veem isso? Quer dizer, a marca, sei lá, a marca de uma pequena organização, de uma cidade do interior, disputando com essas grandes marcas. A gente vê que, em termos de mercado, muitas vezes as grandes, elas são violentas até sobre as pequenas, no sentido de... Sim. Então, gostaria de te ouvir um pouquinho também nesse sentido. Bom, na questão ali da nossa colega, né, da Elaine, é muito, muito importante, até porque ela é do INPI, e no registro de marca a gente vai ter que ter essa identidade base para fazer a proteção da marca, né? E, sem dúvida, o elemento verbal é o que mais permanece, né? Porque o que tem as marcas mutantes, ela tem traços de identidade, né? O Google vai ter seu espaço, né? O outro vai manter a tipografia, o outro vai manter só o name, mas o name é o que mais se mantém, né? Dentro dessa questão de traços de identidade. Mas o que a gente percebe, por exemplo, tem umas coisas mais diferentes, né? E é que justamente tem algumas empresas que elas mudam completamente nome, endereço, tudo, né? Marcas, né? E só permanece os donos. Caso de um restaurante, por exemplo, mas isso é algo bem extremo, né? Mas, sem dúvida nenhuma, o que a Elaine nos coloca ali é essa importância do verbal, do name. E quanto à tua questão, né, as grandes, elas têm um poder em termos de dados super, né? Tem tudo sobre nós, né? E mais um pouco ainda que nós nem sabemos, né? Mas, em relação às pequenas, vamos pensar no mercadinho da esquina ou da loja, eles são muito mais próximos dos seus públicos, muito mais próximos. Conhece também muito bem os seus públicos. Então, eles podem fazer uso desse conhecimento que eles têm, dos dados que eles têm, que é fornecido por essa aproximação, né, essa proximidade que tem, e usar, né, da criatividade para fazer algo específico para esses públicos, né? Então, eu não vejo muito problema em relação às marcas mutantes de ser uma pequena marca ou uma grande marca, né? O que vai ter é essa dedicação para a sua marca, independente do tamanho que tenha. E passamos os 2 minutos. Temos outras questões. Quer responder mais uma, Elisete? Mais 2 minutinhos ou não? Pode ser. Pode ser? Tem a questão do Henrique, que eu acho que atende a vários outros questionamentos de outras pessoas. Ele pergunta assim: as identidades visuais mutantes, dinâmicas e smarts, né, operam sobre uma ressignificação dos cânones modernos, ou elas estabelecem uma cisão completa dos valores modernistas rígidos? Na verdade, o que nós vamos ver é que mantém-se as duas coisas, né? Então, vamos ter as convencionais,
Mas as próprias convencionais já estão caminhando para uma coisa mais dinâmica, porque o mundo está pedindo isso, né? Não é um corte seco direto, né? Mas é uma fase de transição. E, evidentemente, a gente não pode dizer quanto tempo vai durar isso, né? Mas um momento em que, se todos escolherem a estratégia das marcas mutantes, ela também vai perder a força. Aí vai vir uma outra coisa. Então, ela segue o ritmo da vida, é bem cíclico, né? Mas nesse momento que nós estamos vivendo, exige essa dinamicidade. Exige o quê? Para existir, tem que ter atenção do público, senão está morto, né? Não te viram, esquece, você não existe para as pessoas. Então, a primeira questão é essa de chamar a atenção do público, e as mutantes fazem isso muito bem, porque elas estão sempre envolvidas, dinâmica. E a segunda é envolver, engajar, promover essa identificação do público na marca, promover a emoção, né? Então, na medida que a gente consegue essas duas coisas, chama atenção e gera emoção, aí os públicos estão engajados na marca. E aquela marca que é paisagem, sempre igual, sempre a mesma, assim, vai acabar caindo no esquecimento, porque a dinâmica do mundo é outra, né? Lisete, super obrigado. Eu sei que nós estamos com o tempo muito esgotado já, no sentido, a gente já passou quase 20 minutos do nosso tempo. Vamos encerrar, né? Tem outras questões, eu mesmo teria várias outras questões, adoro essa temática. Mas assim, então, agradecer agora a Elisete também pela generosidade em compartilhar conosco, né? Desse conhecimento, dessa pesquisa que ela vem desenvolvendo tem um tempo, e aí a gente percebe a consistência da pesquisa, quando não é alguma coisa que eu vou ali tentar fazer algo e já tem uma pesquisa, não, são anos de investigação, são anos de prática, são anos de questionamento, e isso resultando nessa bela concepção, e que tem uma potência incrível para pensar as marcas. Então, de novo, né, em nome de toda a organização, agradecer a Elisete, cumprimentá-la ao mesmo tempo, agradecer e cumprimentar. Eu que agradeço. Pela possibilidade de estar aqui e pela competência em guiar tantas pessoas. A Elisete é do tipo de pessoa que consegue agregar. E nesses tempos de disputas, de enfrentamentos, do dissenso, das ofensas, alguém como a Elisete faz toda a diferença no mundo. Então, Elisete, que bom que tu existe. Imagina, eu que agradeço. O Rudimar é meu amigo, por isso que ele está falando assim, né? Rudimar, muito obrigada, e agradeço a todos os participantes. E a gente vai inventar alguma coisa para fazer esse workshop com mais tempo em algum momento. Deem os feedbacks, me digam o que vocês gostam e a gente inventa. Muito obrigada mesmo, obrigada Rudimar, obrigada Catarina, obrigada a nossa super equipe, né? As nossas super equipes, porque nós temos várias, né? São super competentes, e um prazer estar aqui com vocês. Então, só fechando, então, agradecer a todos e todas que, né, presentes, que estiveram nos acompanhando nesse momento até aqui. E quem precisou sair antes também, agradecer a toda a equipe técnica que dá esse suporte, né? Eu acho que nós tivemos tantas intervenções, tantos processos, e tudo transcorreu muito bem, né? Agradecer a todos os organizadores, apoiadores desse evento, e fica o convite para a semana que vem, né, na próxima atividade, tá? Que vai ser o Como Construir uma Marca Sonora, com Tiziano Paludo, da PUC, RS, e a Thaís Carnieletto Miller, né, do Observatório de Marcas e professora do MBA em Brand Business, esse da Univart no Brasil. Forte abraço a todos e nos vemos em outro momento. Muito bem, um abraço para todo mundo e nos vemos. Beijos. Beijo. Participe do 5º Congresso Internacional de Marca Branding, Propósito, Transparência e Valor de Marca, de agosto a novembro, 100% online.
Serão 2 palestras, 4 painéis, 8 workshops, 11 grupos de pesquisa com profissionais da Espanha, Inglaterra e muito mais. Informações em univates.br/5 Branding Congress.